Ainda comentando o texto de Maslow, Introdução à Psicologia do Ser, na página 35, o Maslow começa a discorrer sobre a contribuição dos existencialistas para a construção dessa psicologia humanista norte-americana. Então, o capítulo, a subseção do capítulo, tem o seguinte título: O que a psicologia pode aprender dos existencialistas? Então, o Maslow propõe que o existencialismo, a filosofia existencialista europeia, enfatiza alguns conceitos que são caros à psicologia humanista. Quais são eles? Identidade e singularidade humana. É a partir desses conceitos que Maslow funda a sua investigação, compreendendo a natureza interna como a força capaz de nos conduzir para o crescimento e para a autorrealização. Lembram de alguns filósofos como Kierkegaard, Russell, Heidegger, Jean-Paul Sartre? São filósofos que trazem esses conceitos de singularidade, de identidade humana, de embate do ser humano contra as forças que conduzem ao rebanho e à massa e à cotidianidade e ao ser igual a todo mundo. Então, a psicologia humanista norte-americana do Maslow, ela resgata esses filósofos e busca construir um modo de atuação da psicologia que valoriza a identidade e valoriza a natureza interna do homem. Compreende a natureza interna do homem como uma força que precisa ser conhecida, porque se ela não for conhecida, ela não será utilizada para o benefício do próprio homem. E o Maslow também diz que do existencialismo surgiu uma contribuição extremamente importante, que é a fenomenologia. O existencialismo brindou as ciências com esse novo método, diz Maslow, a fenomenologia, por meio do qual é possível investigar os fenômenos particulares e, a partir deles, construir o conhecimento abstrato que é cientificamente reconhecido. Então, o Maslow reconhece a contribuição da fenomenologia, que é um modo científico de compreender o humano, mas de compreender o humano não a partir da generalização, mas a partir da singularidade. E aí o Maslow enumera algumas contribuições do existencialismo, das quais ele se apropria para construir essa psicologia humanista. Primeira coisa, os filósofos europeus e os psicólogos americanos estão chegando às mesmas conclusões, é o que propõe Maslow. Os filósofos trabalham de uma maneira mais abstrata, enquanto que os psicólogos norte-americanos procuram ter uma atuação mais empírica, mas esses dois caminhos estão chegando a uma mesma conclusão. É preciso conhecer o homem em sua singularidade e em suas potencialidades internas. 2. Ambos, psicologia norte-americana e existencialismo europeu, estão reagindo ao que o Maslow chama de colapso total das fontes de valores fora do indivíduo. Lembrando, uma dessas fontes de valores fora do indivíduo era a ciência. A ciência prometeu que iria resolver muita coisa, iria minimizar o sofrimento humano. A ciência prometeu isso. Mas lembram da questão aí a própria ciência que produziu a bomba atômica e com a própria ciência potencializou a morte massiva que aconteceu nas guerras do século XX, né? Então, o Maslow entende isso como um colapso desses valores exteriores, esses valores dados de fora para o homem e muitas vezes impostos ao homem, não tiveram o poder de redenção, né, de minimizar o sofrimento humano como se esperava que fosse. Alguns dessas críticas a esses valores são também os valores da religião, os valores do desenvolvimento social e econômico, que prometeram ao longo da história humana, prometeram resoluções para o desenvolvimento e autorrealização da humanidade e fracassaram muitas vezes, pelo menos de acordo com a compreensão de Maslow, né?
Então, seria preciso buscar outra fonte de realização para o ser humano, não em valores externos. Ponto 3. Os existencialistas oferecem à psicologia uma filosofia subjacente para se construir o cabedal teórico da própria psicologia humanista. Então, a psicologia humanista se apropriou do pensamento filosófico para construir o seu pensamento e o seu modo de atuação. O existencialismo, esse é o ponto 4. O existencialismo reflete sobre o hiato entre as aspirações e as limitações do homem. O homem tem muitas aspirações, a ciência ela demonstra o quanto o homem deseja buscar, né? Lembram de que na primeira aula eu mencionei o Leonardo da Vinci, quantas aspirações estão ali nas criações do Leonardo da Vinci, né? O ser humano tem muitas aspirações, mas ele tem limitações. O Leonardo da Vinci teve todas aquelas aspirações, mas ele não conseguiu concretizá-las todas, porque seria necessário uma instrumentalização técnica que não havia ainda na época. Então, existe um hiato entre o que o homem deseja e o que o homem pode. E para falar desse hiato, eu vou ler uma poesia, um fragmento, na verdade, do Fernando Pessoa, que são as primeiras frases, os primeiros versos da Tabacaria. Diz o Fernando Pessoa: não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Olha, esse hiato, essa distância, né? Eu tenho todos os sonhos do mundo, eu quero tudo, eu quero realizar tudo, mas, no entanto, eu reconheço a minha limitação. Então, a filosofia, ela pensa muito sobre isso, a poesia também, né? Ela mantém a reflexão sobre isso. E aí, a psicologia humanista também, né? A psicologia humanista está tentando, talvez até diminuir esse hiato, compreender quais são as potencialidades do homem para que cada vez mais ele possa alcançar suas aspirações. Ponto 5. Os existencialistas reconhecem a possibilidade de transcendência do homem em relação a si mesmo e em relação ao grupo e à sociedade. Então, esses humanistas, eles buscam na filosofia existencial o salto de Kierkegaard, lembram? Eles buscam aquela transcendência, aquele superar a si mesmo, aquele modo existencial em que o ser humano se faz até o super-homem do Nietzsche, se faz aquele ser humano que suporta tudo e que se vê mais forte diante de tudo, essa transcendência, não ficar preso ao sofrimento e à limitação, que é verdadeiro. O sofrimento é verdadeiro, a limitação é verdadeira, mas é preciso transcender a isso. Essa é uma aprendizagem dos existencialistas. Ponto 6. Os existencialistas estudam o humano como ser ímpar, destacado de todos os outros objetos de estudo presentes na natureza. Então, os existencialistas e os humanistas resgatam essa ideia de singularidade humana. 7. Os existencialistas enfatizam a capacidade humana de autoformação. A vontade e a decisão são reconhecidos como elementos formadores do eu. Então, enquanto alguns segmentos da psicologia estavam tentando entender o homem a partir de um molde, digamos assim, né? A partir de uma classificação, essa psicologia humanista buscava entender que o homem, ele não é moldado de fora para dentro, quer dizer, ele até pode ser submetido a isso, né? Ele pode ser obrigado a se encaixar em um molde, mas a saúde humana acontece quando o ser humano é capaz de formar a si mesmo e não ser formado pelo outro, tomar a forma de outro, é nesse sentido. Ponto 8. Os existencialistas enfatizam elementos como responsabilidade, vontade, força e coragem. São elementos presentes no ser humano. Então, esse humanismo, embora preze pela singularidade, não preza pela irresponsabilidade em relação ao outro, de maneira alguma. O ser humano, quando reconhece a si mesmo
como um humano dentro da humanidade, ele se torna também responsável pela humanidade. São elementos muito valorizados pelo existencialismo e resgatados aqui por essa psicologia humanista. Segui até o ponto 8 e vou fazer mais um vídeo para os pontos seguintes.